Você não é burra nem burro. Você é inteligente de outras formas. Bora explorar esse assunto aqui. Meu nome é Carol Marrier e eu vim falar dos tipos de inteligência. Por que que eu vim falar disso? Eu vi um corte do BBB de uma participante que estava super preocupada porque iam ter as provas e ela falou que ela era burra, ela não ia entender nada, que ela não ia conseguir ir para frente no jogo por conta disso. E isso de fato é pouco falado na escola e explorado assim na infância, e é uma época que normalmente a gente tem uma clareza ali do que nós somos bons, mas que se os pais, os familiares ou a própria escola não identifica isso e ajuda a explorar, a desenvolver, você cresce achando que você é apenas mediano ou você é burro de alguma forma, né? Só porque você não ia bem em matemática, português, enfim. Só que existem vários tipos de inteligência. E eu descobri esses tipos de inteligência ano passado, porque eu fiz um curso de autoconhecimento, porque aí nos auges dos meus 30 anos eu queria mudar de profissão, entender de fato se eu estava no caminho certo, porque normalmente quando tá difícil é porque ali não é para você. Se você é um passarinho e estão pedindo para você nadar, vai ficar difícil, entendeu? É só isso. E aí, assim, minha cabeça abriu e depois que eu vi isso, eu consegui de fato enxergar quem eu sou no mundo e como que eu posso usar essas minhas inteligências a meu próprio favor, para conseguir ganhar dinheiro, enfim, para conseguir viver melhor. E é sobre isso que eu quero falar, sobre os tipos de inteligência. Você sabe quais são os seus? Eu descobri que, na verdade, eu já sabia que eu era uma pessoa que tinha múltiplas inteligências, porque eu gosto de várias coisas e eu sou boa nessas coisas. Mas eu não sou excelente nessas coisas, até porque quando você faz muita coisa, não tem como você se especializar exatamente, né? Então eu vou sendo boa em algumas coisas e a vida vai indo. Tem gente que desde pequenininho já consegue identificar ali, eu sou bom em jogar futebol, e aí a família ajuda a explorar isso de alguma forma, incentiva e vai que vai. Tem gente que identifica o canto ou tocar um instrumento, que é a música, né? E vai indo. E eu sempre me achei uma pessoa mediana, porque eu não era excelente em nada, mas eu sabia sempre fazer várias coisas. Eu ficava assim, gente, que é isso? Sempre veio uma cobrança muito forte em mim, assim, nossa, não vou me especializar em nada, tipo, pra ser boa de fato em alguma coisa. E eu fiz duas faculdades. A primeira foi administração de empresas, e depois eu percebi que eu faltava alguma coisa na minha vida, assim. E aí eu fiz um curso de atuação, que foi inclusive mais tempo do que a faculdade. E nesse curso eu percebi que eu era boa nisso. E olhando, aí eu comecei a olhar para trás e ver que eu fazia. Eu já tinha esses indícios na infância, mas eu não explorava. Talvez meus pais não perceberam, ou a escola não percebeu, e enfim, passou. E eu lembro que eu tinha uma mala só de acessórios para criar shows. A gente fazia coreografias, eu e minhas amigas da rua, assim, mas eu lembro que eu liderava, eu escolhia as músicas, ajudava nas coreografias, chamava o público, enfim, eu gostava desse tipo de coisa. Mas foi algo que não foi explorado na minha infância, não no sentido de fazer um curso. Eu fazia ali entre as minhas amigas, mas ficou por ali. E aí eu cresci e fui seguindo o script da sociedade, que era fazer uma faculdade, um curso de idiomas e conseguir um emprego bom.
E aí eu percebi que não era só isso a vida, e que eu queria mais. E por isso eu fui tentar explorar outras coisas que eu gostava de alguma forma. E é isso. E falando desse curso que eu fiz sobre autoconhecimento, lá eles te ajudam a identificar os tipos de inteligência que você tem, até para saber qual que é o melhor caminho profissional a se seguir e como juntar tudo isso para você ganhar dinheiro, para você ter uma vida mais satisfatória para você mesmo, sabe? E, e aí lá eles começaram a falar sobre, nossa, você já se sentiu burra em tal situação, ou que você, nossa, não sou inteligente nisso. Na verdade, você pode simplesmente só estar no lugar errado. E estão te pedindo pra, pra voar e você não é um passarinho, você é um peixe, entendeu? É só isso. É só isso. E assim, isso é tão importante de você entender, identificar e desenvolver e explorar o que você é bom. Mas na escola não tem isso, gente. Não tem isso. É crítico, é crítico. Mas vamos para a teoria das inteligências múltiplas, de um psicólogo chamado Howard Gardner, que ele explorou os tipos de inteligências que existem. E, e vamos lá, para todos, para você ver qual tipo de inteligência você tem. Mas no final eu vou colocar, inclusive, na descrição do vídeo, o link para você fazer o seu teste, tá? De inteligências. E no teste, só dando um spoiler, você vai conseguir identificar que você tem uma porcentagem de cada tipo de inteligência. Mas é óbvio que as que você tem uma porcentagem maior são as que você tem mais o tipo dessa inteligência. Então, esse é um ponto importante. Todo mundo tem um pouco, mesmo que seja um pouco, entendeu? Mas tem. E aí, vamos falar de cada uma para você já ir pensando se você tem, e aí depois você faz o teste e vem me falar quais são os seus tipos de inteligência. Então, vamos para a primeira. Inteligência linguística, que normalmente são pessoas que são boas em português, que gostam das palavras, da etimologia da palavra, entender de onde que veio, o que que significa cada parte da palavra. Ela gosta de ler, de escrever, de discutir temas, de contar histórias, de explicar as ideias, se comunicar no geral. Então, pessoas que têm uma porcentagem alta de inteligência linguística gostam desse tipo de coisa. E são boas nisso de alguma forma, né? Vamos para a segunda. Inteligência lógico-matemática, que são pessoas que normalmente são boas em matemática e nas matérias, enfim, paralelas a isso. E então são pessoas que sempre foram muito boas nessas aulas de matemática, de física, química, que gostam de fazer contas, de planilhas, de lógica, sabe? Que são muito rápidas, pegam essas coisas muito rápido, que gostam de jogos de quebra-cabeça, de. Enfim, pessoas estrategistas ali normalmente têm esse alto nível de inteligência lógico-matemática. O terceiro tipo de inteligência é inteligência espacial visual, que a pessoa tem uma facilidade de, sabe, pensou num. Ela olhou num ambiente em branco, assim. Aí ela pensou assim: nossa, aquele móvel vai estar bom ali, o espelho vai ficar bom aqui. Ela consegue visualizar. Então, ela é boa em criar imagens na própria cabeça e depois colocar isso no papel de alguma forma. Tem essa facilidade estética e uma facilidade ali do espaço de conseguir entender, nossa, aqui cabe isso e isso vai ficar bom ali. E assim,
Normalmente são pessoas que vão trabalhar como designer, arquitetos, que vão editar vídeo, criar uma identidade visual, enfim, trabalhar com esse tipo de coisa, montar um cenário, uma decoração, e vão explorar esse caminho e vão ter essa facilidade, né, de visualizar e colocar isso e criar isso de alguma forma. O quarto tipo de inteligência é a inteligência musical, que normalmente a pessoa tem uma sensibilidade para ritmo, som, melodia, tom de voz, e normalmente quem tem uma inteligência musical também vai ter uma inteligência ali matemática vinculada, sabe? Normalmente é assim. Então são pessoas que vão ser músicos, DJs, que vão estar explorando sempre essa questão musical do canto, enfim. Tem a inteligência corporal sinestésica, que normalmente está muito ligado com o corpo, com dança, com se mover. Normalmente são pessoas que são dançarinos, atletas, maquiadores, pessoas que fazem coisas com a mão, assim, sabe? Tem facilidade com isso, que elas vão ter muito essa questão de, claro, se desenvolver também, porque tem coisa que você pode ser bom, mas você precisa desenvolver em algum nível. E que elas vão ter aquela inteligência corporal, sabe? De você saber controlar o seu corpo e indo no ritmo, enfim. E a sexta inteligência é a inteligência interpessoal. Quem entende de pessoas. Então, a pessoa normalmente que é observadora, que ela consegue perceber que outra pessoa não tá bem, ou que a pessoa tá bem, que algo aconteceu, que ela consegue entrar num ambiente e ler o clima ali, sabe? Ela consegue entender o que tá acontecendo na situação ali daquele ambiente, saber que tem algo errado, pelo menos, sabe? Então ela consegue até se comunicar com pessoas diferentes, entrar e sair de um lugar, independente se é uma pessoa que tem afinidade ou não, enfim, consegue se comunicar com várias tribos. Normalmente são pessoas que vão ser líderes, terapeutas, vendedores, mediadores, ou simplesmente a pessoa que vai virar ali a psicóloga do grupo e que vai conversar com a galera e vai ter uma boa relação ali com o outro, né? E o sétimo tipo de inteligência é a inteligência intrapessoal, que tá muito voltada com o autoconhecimento. É uma pessoa que busca, que quer se aprofundar, quer se entender, quer entender da onde vêm as emoções, por que que ela tá sentindo aquilo, por que ela não está sentindo aquilo, que faz uma reflexão profunda de si mesma. Então, normalmente são pessoas que são introspectivas, que percebem seus limites e, enfim, uma pessoa que pensa muito, que reflete muito sobre suas próprias ações. Nossa, por que que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? E uma pessoa que também é muito ligada à intuição, a ciclos que se repetem, ela vai tentar entender porque isso está repetindo e vai tentar consertar. Enfim, o oitavo tipo de inteligência é a inteligência naturalista, que é a conexão com a natureza, com os ciclos da lua, por exemplo, com animais, as plantas, uma pegada mais para jardinagem, para, nossa, sabe quando a pessoa, nossa, vai chover amanhã, sei lá, olha pro céu à noite, porque ela tem esse tipo de inteligência mais desenvolvido. Também vai estar muito preocupada com o meio ambiente, enfim.
E a última inteligência é a inteligência existencial, que está muito ligada com propósito de vida, consciência, espiritualidade, qual que é o sentido da vida, por que que eu estou aqui na Terra, qual que é o propósito disso tudo, o que existe além do que a gente vê. Então, são pessoas que são muito questionadoras sobre os porquês de estarmos aqui na Terra. Então, está muito ligado com filosofia, sociologia, são pessoas muito ligadas a toda essa questão espiritual, então vão querer se aprofundar em entender os porquês e cada vez mais vão chegando mais perguntas, mas que vão se aprofundar e ter muita curiosidade em temas relacionados à própria existência. Então, gente, no geral, são 9 tipos de inteligências. Entende? São muitos tipos de inteligência. Então, você pode ter vários tipos de inteligência, assim, numa porcentagem maior, e que talvez você esteja numa profissão ou num lugar trabalhando que não explore isso, as suas melhores partes, entendeu? É por isso que é importante você mergulhar em si, entender de fato no que você é bom e tentar explorar isso e tentar ter uma vida mais leve, que o dinheiro vai vir com maior facilidade, porque eu vejo muito isso. Tem gente que sofre, sabe? Sofre na própria profissão e a pessoa não se ligou que talvez não, que provavelmente nem é para ela estar ali. Não é o ambiente para ela, hein? Que não é ali que ela vai conseguir explorar o melhor ou dar o melhor dela para viver uma vida mais plena, para que tenha mais sentido, para que o dinheiro venha mais fácil. Então, é isso. Eu fiz o meu teste e eu vou falar para vocês aqui quais são os meus, só para vocês terem ideia. Então, vou pegar os maiores. Não, vou falar de cada uma, a minha porcentagem, só para vocês terem noção de como que sai o teste. Então, eu tenho 73% de inteligência linguística, que é um bom número, assim. E eu gosto muito de escrever, principalmente, sabe? De colocar minhas ideias ali no papel. 53% de inteligência lógico-matemática. Não sou muito boa, não é o meu forte, mas eu desenvolvi isso no meu trabalho. Então, sempre trabalhei muito com planilha, com cálculo, não trabalhando exatamente em contabilidade, nada disso, mas meu trabalho sempre vinculou a fazer cálculos em planilhas. Então, por conta disso, eu consegui desenvolver mais essa minha inteligência. 60% de inteligência musical. Também não é o meu forte, mas eu já fiz anos de aulas de canto e hoje é algo que eu tenho um pouco mais de facilidade. Eu treinei um pouco meu ouvido, mas não é algo natural, é uma coisa que eu sei que pra mim é mais sofrido, é mais difícil, sabe? É complicado. Inteligência sinestésica corporal, 80%, que eu tenho facilidade com essas questões do movimento, que eu acho que tá muito ligado com a atuação, de explorar o corpo e fazer arte, né? De alguma forma com isso. 70% inteligência espacial visual. Essa me surpreendeu, porque 70% não é tanto, né? E eu tenho uma facilidade de visualizar, nossa, eu vou comprar aquele móvel para colocar ali que vai ficar perfeito e normalmente fica da forma que eu imaginei. E eu tenho um bom senso estético, pelo menos eu acho. Mas deu 70%. Pode ser que eu tenha explorado isso e melhorado, né, de alguma forma. 67% inteligência interpessoal, que é com o outro, né? Com outras pessoas. Que é uma coisa também que, assim, deu baixa, mas eu tenho certeza que eu
desenvolvi muito isso no meu trabalho, convivendo com pessoas no mundo corporativo, porque você tem que desenvolver isso até para você conseguir crescer e mostrar ali o seu trabalho, e tal, mas não é uma coisa que é fácil para mim, entendeu? Eu tenho uma dificuldade de lidar com grupos e porque às vezes eu sou uma pessoa muito direta e às vezes para você lidar com pessoas diferentes, você vai precisar ter mais esse tato, né, o jeitinho ali de conversar. Eu sou muito direta, então eu aprendi a melhorar isso um pouco, mas não é uma coisa natural minha, eu tive que desenvolver, entendeu? A intrapessoal, 90%, gente. Isso faz muito sentido, porque eu olho muito pra dentro pra entender quem eu sou e assim, é uma vida inteira aí, mais de 30 anos, explorando e tentando entender os meus porquês. 73% de inteligência naturalista, que ele tá muito voltado com o meio ambiente, com os animais, tal. E 93%, que é a minha maior porcentagem, em inteligência existencial. Que faz muito sentido, porque eu sou muito. Eu penso demais, eu tento entender o porquê de tudo. Eu pareço aquela criança que tá na fase do porquê, 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 porque eu sou assim desde sempre. E sempre quero saber o porquê de tudo, encho o saco dos outros perguntando, às vezes as pessoas não têm as respostas. E eu continuo perguntando, porque eu sou assim uma pessoa questionadora e penso muito no porquê eu tô aqui, qual é o meu propósito de vida. E é isso. E você? Você é bom no quê? Você tá realmente trabalhando, desenvolvendo a sua melhor parte? Ou você tá sofrendo, tentando ser bom no que você não é bom naturalmente? Me diga. E aí, gostaram? Deixa sua curtida, compartilha com quem você acha que vai gostar desse tema. E é isso, muito obrigada. Beijo.